Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Piadas no Quarto. Eu sou o Márcio Bassuma e antes de iniciar eu recebi alguns comentários de alguns amigos e que falaram às vezes que eu estava muito sério ou que eu deveria colocar mais emoção enquanto estava contando as histórias, né? Aí eu vou explicar para vocês mais ou menos que às vezes tem roteiros que eu estou às vezes lendo e eu também não consigo meio que ser falso, que é justamente sobre isso que eu vou estar falando hoje nesse Piadas no Quarto. Que eu fui num show de stand-up e às vezes o que acontece? Às vezes tem comediante que não foi a sua melhor noite, não foi a sua melhor performance, mas eu percebi que tem acontecido alguma coisa, principalmente quando eu vejo um show que uma mulher está fazendo. E não tem nada a ver com a mulher estar fazendo o show de stand-up e, aparentemente, na minha opinião, estar sem graça. Não é que estava sem graça por ela ser uma mulher. Isso tem que ficar bem claro. Porque quando o comediante às vezes faz uma piada não tão saudável, ele está sendo condenado a 8 anos de prisão. Nós sabemos disso. Então, assim, se eu não posso fazer uma crítica ou minha opinião pessoal, que opinião é que nem cu, cada um tem o seu. Tanto que fizeram sobre a minha performance e eu acho normal. Se eu chegar aqui e ficar: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Piadas no Quarto. Esse não é eu. Esse não vai ser a minha pessoa. E por mais que eu vou narrar uma história, alguma coisa, eu prefiro que as imagens engraçadas façam as pessoas darem risada diante da situação que é muito pessoal, é muito introspectiva, é muito minha. Se eu não conseguir fazer com que a imagem chegue a vocês de uma forma que vocês vejam que realmente surta esse impacto, é que eu estava querendo arrotar e aí a voz fica quase perdendo. Se eu não deixar com que as imagens engraçadas façam esse trabalho, tudo perde a graça, porque é algo que está dentro da minha cabeça e vocês não vão entender o que eu estava falando e sobre qual assunto seria. Explicado isso, vou retomar o assunto, que hoje em dia eu tenho visto algumas comediantes e eu fui assistir um show de stand-up e aí subiu a moça e aí ela começou a falar dos relacionamentos que ela teve, que ela já saiu com um grupo de pessoas. Aí ela colocou 10% que eram homens, porque ela é bissexual. A minha cabeça já ficou pensando em quantos caras, com o número que ela falou, ela saiu. Aí muita gente: é a sua cabeça machista, heterotop, sexista, misógino, machista, trapezista, baixista. Vamos parar de mimimi, de frescura? Porque se ela estava fazendo uma piada e ela falando mal da performance dos homens, por que não pode ser feito o oposto? E obviamente, como era um teste de piadas e uma primeira apresentação, ok, a pessoa vai melhorar, mas ela precisa primeiro ouvir a crítica e tentar melhorar aquele ponto. É assim que se melhora. E aí veio uma segunda comediante. E aí ela fez algumas piadas assim sobre as questões masculinas, falando principalmente sobre o pau do homem, que para ter graça ela deveria ter um pau no meio das pernas. Minha querida, sinto lhe dizer, mas realmente naquele dia te faltou um pau no meio das pernas, porque realmente estava muito sem graça. E aí eu vou explicar o porquê que estava sem graça. Primeiro que ela começou a fazer essa questão. Imaginou eu chegar e falar assim: para eu ser engraçado eu tenho que ter uma buceta. Nossa, que engraçado. Eu comprar aqueles artefatos sexuais e eu levar no dia falando que eu transo com esse artefato. Isso é engraçado? Por que ela não conta uma história do que aconteceu sobre o fato ou alguma coisa que aconteceu? Porque quando nós homens contamos, nós contamos sobre o que aconteceu de errado no encontro. A gente não fala mal da mulher. A gente fala que na hora de transar estava o cachorro arranhando a porta, o gato olhando, a posição que estava ruim, ou na hora de gozar
A gente pensou que ia ser que nem filme pornô e explodir tudo, só saiu aquela gotinha triste que caiu ainda no dedão do pé. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente não se coloca superior à mulher que estava ali, a rebaixando. A gente faz a piada nos depreciando até no momento, mas dizendo que a situação foi engraçada. Não falando que o homem tinha o pau pequeno, que ele transou mal, que foi 2 minutos, que foi 5 minutos. Quantas vezes, tipo assim, a menina promete 300 mil coisas e chega uma bosta? Eu já passei inúmeras vezes por isso. O texto mandado por mensagem estava melhor do que a prática real. E aí, como ela ficou pegando nesse ponto, muita gente fica assim: ai, ele está se doendo porque o pau não é grande. Minha querida, vai chegar um momento que, se dependendo da situação, nem o cavalo vai satisfazer, vai ter que pegar elefante, baleia, porque aí, para satisfazer, vai ter que ser esse tamanho. Mas uma coisa que eu tenho reparado e que eu acho que é muito importante, por isso que quando eu ouvi essa crítica muito positiva sobre como eu devo me importar aqui, eu estou sendo eu. Se eu chegar e criar um personagem, ou ficar muito doidão, ficar não tem graça. Não é eu. É um personagem fingindo uma coisa que futuramente vão perceber que não sou eu. E eu percebi isso. Então não é que elas são sem graça. É o personagem criado ali seguindo um roteiro que nem elas acreditam ser verdadeiro. Um outro ponto que ela ficou falando dessa questão do pau, e depois ela, olha a incongruência. Eu sou bissexual. Caralho, meu, você acabou de falar do tamanho e tá chupando um grelo? Caralho, esse grelo é gigante mesmo, hein? É o grelo falante. O que eu sinto saudade de verdade de ver são comediantes como a Dercy Gonçalves, a Zezé Macedo, Nair Belo, a velha surda da Praça é Nossa. Não, peraí, era o Rony Cócegas que fazia, ele era um homem. Brincadeira. Eu citei só alguns nomes que para mim eram muito engraçados. A própria Zezé Macedo não se importava de usar o seu biotipo para ser a Dona Bela na escolinha do professor Raimundo. Ela era verdadeira. Ela fazia o personagem com amor e carinho. E eu acho que isso que é importante hoje em dia. Não se importar se você está sendo depreciado ou alguma coisa do gênero. Porque ela conseguia se tornar bonita com a arte. E é isso que está faltando hoje em dia para essas comediantes. Esse foi mais um Piadas no Quarto. Se você está gostando desses vídeos, comente, se inscreva no canal, curta, ative as notificações e ajude ele a chegar a mais pessoas. E eu gostaria de ouvir comentários sobre os próximos vídeos que vocês gostariam com o assunto que eu falasse ou alguma coisa diferente. Não me metam ainda em assuntos polêmicos, porque como o canal está no início, eu não tenho uma equipe de assessoria tão grande para conseguir responder qualquer tipo de processo. E se acontecer alguma coisa referente a isso, eu retiro o vídeo sem problema nenhum. Que isso? Eu sou pobre, eu não tenho condições de ficar me defendendo uma tese ou uma teoria nesse sentido. Até a próxima, nos vemos de novo no mais um Piadas no Quarto.